Oi, boa tarde, tudo bom, criançada? Vamos hoje pegar nosso livrinho de moral e ética. Moral e ética. Vamos falar um pouquinho na página 46, tá? A aula dessa semana é a página 44. 44 a 48, tá? 47, 48 é exercício. 44, 45, 46 são historinhas. Mas a tia não vai ler essa história, a tia vai explicar. Então, o tema da nossa aula de hoje é saber falar, saber ouvir. O que acontece? Na sala de aula, infelizmente, nós não estamos lá, não tivemos esse tempo esse ano, porque tudo foi modificado, né? Por causa dessa pandemia do coronavírus. Não temos data para voltar, porque o importante nesse momento é estarmos protegidos e proteger vocês que são crianças, que é o nosso bem maior. Então, nesse momento, nós não tivemos a oportunidade de estarmos assim juntos para a gente pegar esse relacionamento. Mas o pouquinho tempo que nós ficamos entre fevereiro e março, a tia conheceu um pouquinho de vocês, vocês conheceram um pouquinho da tia. O tema da aula de hoje é saber falar, saber ouvir. Tia, o que quer dizer isso? Tempo. Lembra que nós tivemos uma aula falando sobre hora de chegar e hora de sair? É mais ou menos parecido. Agora nós vamos falar sobre saber falar e saber ouvir. Quando nós sabemos falar, nós somos compreendidos pelas pessoas que estão nos ouvindo. E quando nós sabemos ouvir, nós podemos perceber sons, barulhos, falas que a gente não entenderia se a gente estivesse falando junto com quem está lá. Por exemplo, a tia está falando, você está falando, a tia está falando, você está falando. Você está ouvindo falar, mas não está prestando atenção. E esse saber ouvir é o saber ouvir de prestar atenção no que está ao seu redor. Por exemplo, enquanto eu estou gravando essa aula com você, está uma ventania muito forte. Eu estou conseguindo perceber pela minha audição e pela minha visão o vento, o que ele está balançando, o que ele está sacudindo, o que está acontecendo ao meu redor. Eu estou atenta. E aqui vai falar sobre uma historinha, né? Era uma vez. Vai ver um vovozinho, um netinho e uma cigarra. E vai ver uma representação de uma cidade. E o nome dessa historinha é Saber Ouvir. Né? O vovô sai para passear com o seu neto e no meio desse passeio eles percebem o som de uma cigarra. Mas aquela criança não conhecia a cigarra, sendo que eles não eram o único que estavam passando naquele lugar. E aí o vovô começou a explicar para o neto a importância de saber ouvir. Não é escutar, é ouvir, prestar atenção ao que está ao nosso redor. Por exemplo, se a tia tivesse em sala de aula, eu não poderia falar da aula com muita gente falando. Então vocês têm que estar atentos para prestar atenção, para aprender e saber diferenciar o que eu estou falando, o som que você está ouvindo. E esse menino, ele não conhecia o inseto. Inclusive, olha, inseto cigarra. É um inseto que não tem coluna. Ele é invertebrado. Olha que legal, que bacana. Até isso a gente está aprendendo aqui. E ele nunca tinha escutado aquele canto da cigarra, né? A cigarra cantando, 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 até que o avô quis mostrar para ele como era a cigarra. E levou ele através do som. E o avô não estava com uma audição muito boa. A audição dele, por causa da idade, já estava bem comprometida, estava ouvindo mesmo, mas ele estava atento. E um monte de gente estava passando na cidade onde eles estavam. Eu estou contando uma historinha para você, tá? Não estou lendo, estou contando. Mas não percebia. E o avôzinho fala para ele, você percebe quantas pessoas passam aqui, mas ninguém está prestando atenção? Assim é no nosso dia a dia. Nós ouvimos muitos sons, mas não estamos atentos a ele. Então, hoje, a lição de hoje está ensinando você a saber falar e saber ouvir, prestar atenção. Por exemplo, quando a mamãe fala assim, cata o brinquedo, ajuda a arrumar sua cama. Você ouviu, mas não prestou atenção no sentido de obedecer. Então, nós temos o tempo de falar e o tempo de ouvir. Aí ele continua falando com o seu netinho sobre esta cigarra e traz esse exemplo aqui, ó. Eles na cidade, ó. O avôzinho dele faz um teste, joga uma moeda no chão e as pessoas estão passando, escutam o barulho, mas não discernem que é o barulho de uma moeda. Eles não conseguem entender que é uma moedinha que caiu no chão. Por quê? Porque eles só escutam, mas eles não prestam atenção. Então é importante você saber ouvir e prestar atenção e compreender o que está ao teu redor. E nessa historinha aqui,
O menino, ele aprende sobre os insetos chamados cigarra. O avô dele explica para ele que a cigarra, ela se camufla, tá? Ela se camufla na árvore, por isso que ela é muito pouco percebida. E muitas vezes você escuta o som dela, mas você não consegue ver onde ela está, onde ela está, onde ela está. Porque ela está de acordo com a cor da árvore do local que ela está. Então, para você saber ouvir, você vai percebendo o som, foi o que o avô fez. E quando chegou perto dela, ela ficou em silêncio. Quando ela se sentiu naquele ambiente que ela não estava ameaçada para ser morta, ela começou a cantar, né? Que a cigarra canta muito alto. A cigarra, ela canta muito alto, desculpa, tá? O telefone tocou, a tia desligou. A cigarra canta muito alto e aí ele conseguiu perceber como aquele animalzinho era. Aquele animalzinho era importante para ele. E ele pôde entender que o importante não é só ouvir barulhos, mas é prestar atenção. E é isso que a tia quer que você faça. Presta atenção no que está ao seu redor. Não só escute, mas preste atenção e leva isso para o seu dia a dia até você crescer. Que aí você vai se tornar uma pessoa atenta a tudo que está ao seu redor. Tá bom? Beijinho. Faz o exercício da página 47, 48. 47 você vai ouvir os sons, você vai circular crianças, você vai identificar, tá? E de acordo com o que está perguntando aqui. No 2, você vai falar alguma coisa relacionada à sala de aula, tá? E você vai responder, ok? Na página 48, você vai marcar o xizinho de acordo com as frases, ok? Você vai observar o exercício anterior e vai marcar o xizinho aqui. E no 4, você vai circular os lugares que devemos ouvir e não falar alto. Por exemplo, na biblioteca você não pode ficar falando alto, você tem que ouvir. Porque se você falar, você atrapalha quem está do lado. Num culto, numa igreja, você não pode ficar falando, você atrapalha. Então tem que ter a hora de falar e a hora de ouvir. Saber falar, saber ouvir, tá bom? Faça exercício, qualquer dúvida, bota lá na descrição, na sua plataforma, que a tia vai responder, tá bom? 47 e 48 do livro, tá? Fica com o Papai do Céu. Beijo.